Fala pessoal, esse vídeo é mais uma edição aí do Filosofia em Transe, que é um quadro que a gente tem mais ou menos permanente no Transe, em que a gente trabalha assuntos da filosofia e das humanidades em geral, assim, sob uma perspectiva pouco preocupada com essas delimitações disciplinares, delimitações de escolas, né? Tenta, na verdade, conectar coisas aí que podem se conectar. E ele não foi feito da mesma maneira que o curso sobre Stigler, né? Que foi uma elaboração mais sistemática que eu desenvolvi para realmente apresentar as ideias do autor, mas simplesmente eu recortei o pedaço de uma aula que eu trabalhei Yuki Hui, né? Retirando assim, elementos muito particulares da aula e deixando ela, digamos assim, na nervura central do argumento. Eu já li alguns trabalhos do Yuki, mas particularmente gostei. O meu favorito é esse trabalho em torno da tecnologia na China, Question Concerning Technology in China, em que ele esboça, então, pela primeira vez, ou enfim, pelo menos pela primeira vez que eu saiba, o conceito de cosmotécnica, que vai acabar se tornando, a meu ver, assim, o conceito mais central, ou pelo menos assim, mais inovador que ele coloca, tornando quase que uma marca registrada do pensamento dele essa questão. Essa não é uma apresentação exaustiva do livro, né? Na verdade, são alguns recortes que eu fiz em relação a alguns aspectos do livro que eu achei interessantes. Recortes também muito situados na minha própria forma de receber o livro e que deixam muitas coisas que o livro falou, como a própria discussão que ele faz em torno de Heidegger, e da recepção do pensamento de Heidegger no âmbito do pensamento japonês, que tem, né, problemas políticos graves, né, mais explicitamente, falando de forma bem clara, ressonâncias nazistas, né, assim como a gente sabe que Heidegger ocupou um certo papel na Alemanha nazista, também a recepção do seu pensamento no Japão, considerando a figura do eixo, né, não deixou de ter essa reverberação. Então, são vários elementos, né, que o livro traz, há um detalhamento de todas as fases do pensamento chinês que eu acabei não trabalhando, porque, enfim, a ideia mais, a rigor, é de pensar a questão da cosmotécnica. Então, em face disso, eu vou aproveitar esse material para apresentar esse conceito de cosmotécnica que Yuki Hui vem trabalhando de uma forma que eu espero que possa ser acessível para mais pessoas. Qual é a questão do Yuki? A gente tem duas áreas que nem sempre conversam. Uma área é a área que estuda tecnologia e a outra área é a área que estuda cultura, né? São duas áreas que muitas vezes trabalham em paralelismo. E a área que trabalha tecnologia está muito interessada nessa questão da inteligência artificial, né, do progresso tecnológico, etc. e tal. E a área da cultura está muito interessada, por exemplo, em pensamento decolonial, né? Essa saída da descolonização do pensamento, né? E a construção, então, de pensamentos que se baseiam em outras matrizes, que não só na matriz eurocêntrica. E aí ele tenta, então, juntar os dois. Ele tenta fazer uma conversa entre o pensamento da técnica, da tecnologia, e o pensamento decolonial. Pensando, será que nós não podemos imaginar uma tecnologia decolonial? A gente pensa numa cultura decolonial, né? Que envolve recuperar elementos que ficaram recalcados por essa hegemonia cultural do Ocidente, essa hegemonia eurocêntrica. Mais que hegemonia, né?
a colonização eurocêntrica, né? Então, que envolve recuperar isso. Mas isso no prisma cultural, né? Agora o que ele tenta pensar é se é possível uma tecnologia que seja decolonial, né? Ou seja, uma tecnologia que não seja baseada nos pressupostos eurocêntricos a partir do qual se organiza o imaginário do Ocidente. E é interessante, ele usa a China, né? Ele é de Hong Kong. Ó, The Question Concerning Technology in China, né? Um ensaio na cosmotécnica. Então ele vai nesse livro aqui, ele vai analisar se é possível, a partir da imaginação chinesa, se contrapor à forma eurocêntrica como se articula a tecnologia, né? Então, por exemplo, a introdução parte do mito fundante do Ocidente acerca da tecnologia. Qual é o mito fundante? O mito de Prometeu, né? Vocês devem lembrar, o Prometeu foi aquele que roubou o fogo dos deuses, né? E, portanto, na mitologia grega, ele é, de certa maneira, aquele que possibilitou aos seres humanos desenvolver capacidades para além das capacidades naturais do seu próprio corpo, né? O que é um martelo, né, gente? Um martelo é um prolongamento da mão, né? É uma mão artificial que serve para quebrar coisas que a mão não quebra. Já se deram conta disso? Né? O que é um bisturi? Um bisturi é um dedo artificial. É um dedo que prolonga com mais suavidade certas atividades que a nossa mão natural não consegue realizar. Já se deram conta disso? Tem um antropólogo, não antropólogo, é um pensador da comunicação famoso, né, que é o Marshall McLuhan. Até nos filmes do Woody Allen ele era citado muito nos anos 80 e tal, porque ele estava muito na moda. McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? A hot medium. What I wouldn't give for a large sock with horse manure in it. Which he uses essentially What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I give my opinion? This is a free country. He can give you. You have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you're saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. E o McLuhan dizia, né, que a tecnologia é uma espécie de órgãos, uma espécie de constituição de órgãos artificiais, né, órgãos ou órgãos exossomáticos, né, isto é, órgãos fora do corpo, né. Então, o que é um martelo? Um martelo é uma mão artificial, uma mão mais resistente do que a minha mão de carne e osso, né, que consegue quebrar pedras ou quebrar coisas que a minha mão não conseguiria quebrar, né. O que é um óculos? Um óculos é uma prótese externa ao meu próprio rosto que possibilita que eu enxergue coisas que eu não conseguiria enxergar com o meu olho nu, né? Então, a tecnologia é uma extensão do corpo, né? Uma extensão do corpo humano. E o que possibilita na mitologia grega isso foi o fato de que o Prometeu roubou o fogo dos deuses, né? O fogo fica representado como o símbolo da técnica, porque o fogo ele é aquilo que faz a passagem da natureza para a artificialidade, né? Para a cultura, né? Por exemplo, o cozimento dos alimentos, né? A diferença entre um alimento cozido e um alimento cru. O alimento cru está in natura, né? O alimento cozido ele passou pelo fogo, entende? Então o fogo ele é essa travessia que nos permite sair da condição natural. Nenhum animal cozinha seu alimento. Nenhum outro animal cozinha seu alimento, né? Nenhum outro animal assa seu alimento. Então, é essa passagem pelo fogo que faz com que o ser humano tenha para si a tecnologia, né? Daí a importância do Prometeu. E aí ele vai colocando aqui
a questão da modernidade, né? Do papel da técnica na modernidade, que a gente já viu, né? Para o Francis Bacon e outros que iniciaram o pensamento tecnológico na modernidade. A ciência ao lado da técnica iria permitir ao ser humano o comando da natureza, né? Então a natureza é um estoque de recursos que serve para garantir a felicidade humana. O ser humano é o senhor da natureza e ele governa a natureza por meio da ciência, que dá para ele o conhecimento acerca da natureza, e da técnica, que permite manipular essa natureza a seu favor, né? Então esse é o projeto moderno de tecnologia, né? Do qual o imaginário futurista, aceleracionista, não se desvinculou, ao contrário, né? É um prolongamento disso. É o homem senhor até da própria morte, no caso do aceleracionismo, né? Então, e aí, em seguida, né, depois de ele apresentar, então, essa ideia monolítica, né, de tecnologia, ele vai, então, analisar toda a trajetória do pensamento tecnológico na China, né? E aí, então, ele vai passar pela longa tradição chinesa, né, que é uma tradição mais antiga do que a tradição do Ocidente, né, gente? A civilização chinesa, ela tem uma história mais longa do que a nossa história do Ocidente. E aí ele vai, então, analisar as variações e tal, sobretudo a partir do confucionismo. E aí vai colocar a questão do Tao, né, como decisiva aqui para pensar a tecnologia. Esse Dao aqui é o que a gente chama de Tao, né? O Qi e o Tao, né? Como é que são potências cósmicas que se equilibram no pensamento chinês, né, a partir de diferentes enfoques e escolas filosóficas que foram se desenvolvendo no decorrer da história da China. E agora, qual é o ponto central da reflexão do Yuki? O ponto central da reflexão do Yuki é que, para o pensamento chinês, não existe uma tecnologia dissociada de um fundamento espiritual, né? Então, assim, a espiritualidade está diretamente conectada com a forma que a tecnologia ganha. Não existe tecnologia dissociada de uma finalidade moral, né? A finalidade moral é o que comanda a tecnologia. Então, nós, por exemplo, a gente concebe assim, eu estou pesquisando física quântica e meu trabalho é ser cientista. Se alguém vai fazer uma bomba atômica com a minha pesquisa, aí já é questão para o pessoal da moral decidir. Eu sou cientista, eu estou só produzindo conhecimento. Quem tá transformando o meu conhecimento em arma de destruição em massa são os políticos, né? São os pregadores da moral, etc. e tal, né? Então, para nós, existe uma diferença bem nítida entre o que é um instrumental e o que é moral. A gente separa as duas coisas, né? Inclusive, um texto muito importante do século XX, chamado Dialética do Esclarecimento, né, do Adorno e Horkheimer, trabalhava isso, né? Ele dizia: o projeto moderno da razão se dissociou dos seus fins éticos e se transformou numa busca cega por tecnologia, de uma tal maneira que a razão que nós acreditávamos que nos libertaria fabricou os campos de concentração e as armas de destruição em massa, porque ela se dissociou de qualquer fundamento ético. E o que o Yuki Hui quer mostrar ali é que, para o pensamento chinês, não existe a dissociação entre ética ou moral e técnica, né? As duas coisas estão diretamente conectadas. Essa relação entre Tao e Qi, né, que é entre o princípio do virtual ou do espiritual e o princípio do material ou da coisa, ela sempre se estabelece a partir de uma forma ética, né? E ética é entendido como uma forma de se colocar no mundo, né? A partir de valores, e não simplesmente de uma eficiência, né? Você diz assim, eu sou um engenheiro muito bom, fabriquei as câmeras de gás, funcionava maravilhosamente, matou todo mundo, né? Do ponto de vista técnico nosso, né, do Ocidente, tá certa a afirmação, tá correta. Por quê? Porque a gente separa a eficiência da obra tecnológica
das suas finalidades morais. Então a gente consegue entender que, de fato, aquele engenheiro, ele, do ponto de vista técnico, ele conseguiu produzir uma obra tecnológica, né, que chegou ao fim a que ela se propunha de uma forma eficiente. Só que o fim era matar pessoas, né? Então, os chineses não fazem, ou não faziam, pelo menos, né, porque ele tem toda uma crítica à China atual, né, ele meio que coloca que a China teria que se reorganizar enquanto potência mundial, né, para se descolonizar desse imaginário ocidental, que para ele também estaria contaminando a China, né, refazer, né, esse vínculo que já está no confucionismo, que já está na tradição tecnológica chinesa, entre tecnologia e moral, tecnologia e ética. Qual é o princípio básico do pensamento chinês? O princípio básico é assim, ó, uma intervenção técnica é tanto mais eficaz quanto menos intervenção ela produz no mundo. Quanto menos desequilíbrio ela produz no mundo, maior é a eficácia dessa tecnologia. Então, ele dá o exemplo de um... Enfim, espero que ninguém vegano se sinta chateado por esse exemplo, mas, enfim, é um exemplo lá do pensamento chinês, né, antigo, que é o exemplo do açougueiro, né? Ele dizia assim, tem maus açougueiros, que são aqueles que precisam sempre afiar a faca quando cortam, e tem bons açougueiros, que são aqueles que afiam a faca poucas vezes porque sabem onde cortar a carne. E tem os açougueiros que conhecem o tal. Os açougueiros que conhecem o tal, eles sabem cortar a carne exatamente nas suas curvas naturais, e por isso eles nunca precisam afiar a faca. Porque a faca nunca se desafia, porque ele sabe exatamente quais são as dobras do real que existem na carne, né? Então é esse exemplo que ele dá para demonstrar o que é uma técnica eficaz. Uma técnica eficaz é aquela que sabe cortar a carne exatamente onde se passam as curvas, né, de uma tal maneira que nunca precisa afiar a faca, né? Porque ele conhece o tal da carne, né, que é esse aspecto mais espiritual, né, onde estão essas curvas. Não é nesse sentido de controlar nada, é no sentido muito, até o contrário, é no sentido de deixar as coisas fluir, né? Eu acho que é isso que até é o elemento do taoísmo que ele quer trazer de volta, né? Deixar que o mundo se autorregule, né? E não o ser humano comandar o mundo, né? Entender que a melhor maneira que a gente tem de interferir é interferindo o mínimo possível nas coisas, né? Então, como que a gente consegue tirar a máxima vantagem com a mínima intervenção, né? É como se fosse assim, tu tá fazendo um grupo de trabalho e tu tá supervisionando, como que tu consegue fazer intervenções cirúrgicas, né? Como se fosse cirurgia, né? Intervenções cirúrgicas de uma tal maneira que o fluxo do grupo de trabalho continue fluindo com a mínima intervenção tua, né? Esse seria o princípio chinês da eficácia, né? Que é o que um antropólogo chama o François Julian, né? Chama da propensão das coisas, né? Saber identificar a propensão das coisas, né? Para onde que as coisas tendem, né? Como que as coisas se organizam nelas mesmas, para daí interferir de uma maneira mínima nelas, né? Conseguir aproveitar, né? Como se fosse as artes marciais usam muito isso, né, gente? O judô, por exemplo, né? O judô usa muito o peso do próprio adversário para fazer o golpe, né? Se a gente pensar as artes marciais, que são uma das principais áreas, uma das principais, digamos assim, como é que a gente vai dizer, dizer Foucaultianamente, assim, ó, uma das principais técnicas de si, né, que existem, né, dentro do universo oriental, né, as artes marciais usam muito esse princípio de mínima intervenção. Como que eu faço, como eu jogo com o peso do outro, fazendo o mínimo de força possível, para partir do movimento do próprio outro, esse outro cair, né? Ou eu conseguir, de alguma maneira, dominá-lo, né? Então, aí tem um aspecto da dominação, mas é porque é artes marciais, né? Mas, enfim, é um princípio cósmico isso, né? E é isso que ele quer dizer, entendeu? Que a tecnologia tem que se conectar com esse princípio cósmico. Então, ela tem que ser uma cosmotécnica.
né? Ela tem que ser uma cosmotécnica. O que quer dizer uma cosmotécnica? Quer dizer que ela se conecta com esses alicerces fundamentais da cultura, né? Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que cada cultura tenha a sua própria técnica, né? Então, os índios vão ter a sua própria técnica, os povos africanos vão ter a sua própria técnica, os chineses vão ter a sua própria técnica. Quer dizer, não existe uma única técnica universal. A técnica também é diversa, assim como as culturas, né? A gente aplica aquele parâmetro das culturas também para as técnicas.